Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abençoar a nossa vida com o seu Espírito, nos trazendo discernimento, conhecimento da sua palavra, da verdade que liberta e que nos faz cada vez mais semelhante a Cristo, seu Filho, nosso exemplo. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição, essa lição bíblica diária, a lição de número 40. Essa semana estamos estudando sobre a luz para a salvação, né? E a luz nós sabemos que aponta para Cristo, né? O Messias, tão tratado aqui no livro de Isaías, né? Nós temos visto muitas profecias messiânicas que apontavam para Cristo. Capítulo 49 tem muitas referências a Cristo. E vamos dar continuidade dessa lição que é muito importante. Ontem, na terça-feira, a gente, ao estudar as perguntas 5 e 6, nós vimos aí o próprio Senhor chamando aí, usando, claro, Israel como um tipo, né? Um tipo que apontava para o Messias, quando ele se refere de o servo de Deus, né? Diz bem claro que esse servo de Deus seria enviado às nações distantes, né, às nações gentílicas, para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus que ele levaria para as nações, né? E deixa bem claro que Deus já havia escolhido muito tempo, né? Quando ele ainda estava na barriga da sua mãe, Deus o escolheu, né? E quando ele nasceu, foi o Senhor que deu o nome a ele, né? Não foi nem a sua mãe. Assim aconteceu no caso de Israel, quem deu o nome ao filho nascido foi o pai, né? O pai e a mãe lá deu o nome de Jacó. Jacó quer dizer calcanhar. Mas quando Jesus foi nascer, foi o anjo Gabriel que disse: olha, tu vai pôr o nome dele de Yeshua, de Jesus. Você vai colocar esse nome dele aí, né? Olha que coisa interessante. Pois bem, então, vamos indo aqui para a segunda pergunta de ontem. Nós vimos então que o Senhor deixou bem claro que na boca do seu servo as suas palavras seriam cortantes como uma espada afiada, e que Deus o protegeria com a sua própria mão. O texto diz ainda que o Senhor faria do seu servo, né, como uma flecha pontiaguda, né, obviamente, para com os inimigos, né, uma arma que ficava ali guardada até o momento dele usar. E ele diz aqui que o Senhor disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza, né? Claro que Deus não mostrou a sua grandeza ao mundo através de Jacó, Israel, não, mostrou através de Cristo, claro, porque aqui trata-se de uma profecia messiânica. Portanto, a sétima pergunta, a primeira pergunta de hoje diz: por que o servo pensou que o seu trabalho nada adiantou? E como ainda permanecia na fé? Na fé que o Senhor o defenderia e o recompensaria. Isaías 49, verso 4, nós temos aqui uma fala dramática que diz assim: mas eu pensei, eu quem? O servo. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou de nada. Por que está pensando isso? No texto anterior, Deus enviaria seu servo ao mundo, a sua boca, as suas palavras seriam como espada afiada, e ele o usaria como uma flecha pontiaguda guardada para o tempo certo. Flecha no sentido de julgamento, né? Espada para salvar, flecha para julgar. Espada para os santos e a flecha para os ímpios, né? Pois bem, aí ele disse: mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou de nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Que texto lindo, né? Que texto lindo! Olha, isso jamais poderia ser aplicado a Israel. Israel no sentido literal, né? Ou Israel no sentido como nação, muito menos ainda, né? Muito menos ainda. O sentido primário para onde esta mensagem espiritual aponta é para Cristo, né? Quando ele diz aqui
Eu pensei comigo mesmo, né? Todo o meu trabalho não adiantou de nada, e agora? Todo o meu esforço foi à toa. Ou seja, esse pensamento chegou na mente. Mas qual era a convicção? Qual era a convicção de fé que havia verdadeiramente no coração desse servo? Eu sei que o Senhor defenderá a minha causa e que ele vai me recompensar no final. Olha que coisa linda. Mesmo chegando esses pensamentos tentadores à mente, meu trabalho, será que o meu trabalho foi à toa? Será que realmente todo esse trabalho que eu tive não adiantou de nada? Olha que coisa, né? Isso aconteceu com Cristo? Claro. Se nós olharmos lá para o Getsemane, nós vemos ali Cristo, né? Cristo sendo tentado pelo diabo quando todos os nossos pecados foram postos sobre ele para que ele pudesse conduzir para a expiação, levando os nossos pecados sobre si, como o cordeiro do sacrifício contínuo, todos os dias, das 9 às 3 da tarde, levava a culpa do pecador. Cristo levou o nosso pecado sobre si, né? E naquele momento ele não suportou, chegou ao ponto de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não consigo levar isso. Está muito pesado. Ou seja, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir concluir esta obra? Né? Será que todo esse trabalho que eu tive, né, vivendo até os 33 anos de idade, será que se no último momento eu vou falhar? Né? Cristo estava ali tão agoniado que chorou, que suou gotas de sangue, estava ali. A Bíblia diz que ele estava muito perturbado. E isso aqui é uma frase de uma mente que está em tentação, o diabo está tentando perturbar, distorcer o discernimento de Cristo para que ele desista, né? Ele chegou até a pensar isso. Será que o meu trabalho não adiantou de nada? Todo o meu esforço foi à toa? Né? E se nós meditarmos e aprofundarmos um pouco mais no cenário, nas últimas horas de Cristo, quando pendurado já na cruz, encravado na cruz, ele grita em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Falando na sua língua nativa, né? Em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele chama isso aqui numa agonia de dor, né? Como, olha, se ele está dizendo Deus me abandonou, meu Deus me abandonou, imagine só a situação de teste, de prova espiritual, de prova emocional pela qual Cristo passou. Foi descomunal, foi algo assim absurdo o que Cristo passou, né? Mostrando que se tiver fé em Deus, ele tinha fé, ó, deixando bem claro. Diz que o meu Deus me recompensará. E esse é um problema das pessoas não entenderem uma mensagem messiânica dessa claríssima, porque as pessoas aprenderam equivocadamente, a partir do início da Idade Média, que Jesus é Deus. Jesus não é o servo que está muito bem detalhado aqui no livro de Isaías, o Messias. O meu servo, o Messias, fala inúmeras vezes. Porque eles não entendem. O próprio Cristo, depois que ressuscita, lá, já indo para o Pai, ele vai dizer assim: ô Maria Madalena, vem cá, vai para os meus irmãos e dize aos meus irmãos, não é meus filhos, não é meus irmãos, diga para eles que eu estou indo para o meu Deus, já ressuscitado, ó, e para o vosso Deus. Estou indo para o meu Pai, que é o mesmo Pai de vocês. Olha aqui, que ensinamento. Infelizmente, as pessoas perderam de vista, devido a toda essa tradição de doutrinas mentirosas da Idade Média, perderam de vista algo basilar, algo muito simples, algo fundamental, que Cristo não é o Deus. Quantas vezes o apóstolo Paulo vai dizer o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes? Em todas as cartas. O Deus e Pai. E por que a gente não entende isso aqui? Não é? Porque aprenderam tudo deturpado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, a oitava pergunta da nossa lição, que diz assim: que honrosa incumbência recebeu o servo do Senhor ao ser escolhido, e o que Deus representava para este servo, né? Servo aqui deveria até estar com S maiúsculo, né? Por ser uma referência
tipológica que aponta para Cristo. O versículo agora do capítulo 49 é o versículo 5 e 6 que diz assim: quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser seu servo, não é para ser um Deus não, como alguns pensam aí. Seu servo, disse o Messias aqui, ó, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Criará novamente a nação de Israel. Que coisa linda. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, os gentios, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Pergunta clara, para quem tem a dúvida ainda do verso anterior. O servo do versículo anterior era Israel ou é Jesus? O contexto aqui do capítulo 49 é da pessoa de Israel ou estamos falando aqui do Messias, de Jesus? É impossível qualquer pessoa racional não enxergar que o texto está falando de Cristo aqui. Jamais pode ser Israel. Primeiro, ele começa dizendo aqui que, na verdade, é uma confissão, né? Primeiro começa aqui, é o Messias fazendo sua confissão de fé e de testemunho. Ele diz que nem havia nascido ainda, o Senhor já o havia escolhido como seu servo, não como um Deus par, né? Um Deus igual a ele, não, como seu servo. Qual era o objetivo? A fim de que reunisse seu povo e o trouxesse de volta para ele. Quem é a única pessoa que vai reunir o povo do mundo inteiro para trazer de volta para Deus? Foi Israel, que morreu lá no Egito e morreu deixando o seu povo escravo lá do Egito? É isso mesmo? Não está falando aqui de Israel. Quem reúne o seu povo inteiro e traz de volta para Deus é Cristo. O próprio Cristo confessou na pregação: o meu Deus é quem escolhe as minhas ovelhas e entrega para mim. É Deus quem escolhe, é o Espírito de Deus que toca no coração das pessoas. Deus leva essas pessoas até Cristo, Cristo os conserva como mestre, né, ensinando a palavra, mostrando como é a palavra, mostrando o caminho para Deus, com o seu exemplo, com a sua pregação de mestre, né, com o seu exemplo de Senhor, com a sua autoridade sobre espíritos, né? E aí o Senhor Jesus é quem reúne esse povo todo. Foi para isso que Deus enviou Cristo a este mundo, para reunir um povo, né, que trouxesse de volta para o Pai. Inclusive ele, como primogênito, é o primeiro a voltar para o Pai, né? E ele diz aqui, ó, sou muito estimado pelo Senhor. Olha, quem é a única pessoa que o Pai falou assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo? Fala duas vezes, inclusive. Fala lá no batismo, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, e fala novamente lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração. Ele fala claramente duas vezes: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele é muito estimado para mim, né? E ele diz bem claro: o meu Deus é quem é a minha força. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, eu acho que capítulo 2, versículo 24, que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, a força de Deus apresentada ao mundo aqui é Cristo, e não Jacó, Israel. E não o povo de Jacó, o povo de Israel. Não, é Cristo, aqui é o Messias, né? E ele diz: o Senhor me disse, você, no singular, você não será apenas o meu servo, você vai trazer de volta os israelitas. Já não é mais Israel aqui. Nem é o povo de Israel que vai trazer o povo de Israel, seria uma contradição aqui. O povo de Israel vai trazer o povo de Israel, não é? E nem o Israel trazer o seu povo de volta. Israel morreu lá no Egito, nos dias de José, né? Está falando aqui do Messias. Você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos, e você vai criar de novo a nação de Israel, falando de Israel espiritual, composto por gentios e judeus, composto por gentios, judeus e israelitas, de uma forma geral, né? Israelitas, natural,
e pelo povo gentil, como diz o apóstolo Paulo, formando uma só árvore. Todos foram enxertados, tanto os judeus foram reenxertados, como os gentios também enxertados na mesma videira, que é Cristo, né? Então, é Cristo que está aqui. Ó. Esse verso aqui é Cristo. Aqui é uma profecia messiânica, né? Ele diz assim, ó, eu farei também com que você seja uma luz. Em lugar nenhum da Bíblia diz que Israel, a pessoa de Jacó, é uma luz. Não. Quem disse assim, eu sou a luz do mundo, foi Cristo, lá em João 8,12. E continua na frente dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus, lá segundo Hebreus 1, versículo 3, Cristo é o resplendor da glória, da luz do Pai sobre os povos. Aqui é Jesus, aqui é o Messias. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, não o povo judeu, para outros. Qual o objetivo? A fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Jacó, Israel, jamais chegou ao mundo inteiro. O próprio povo de Israel jamais foi como Babilônia, que foi o império do mundo inteiro. Jamais o povo de Israel foi um império como foram os medo-persas, os gregos e os romanos. Mas Jesus, com a sua palavra, atingiu o mundo inteiro. Né? Claro que através daqueles que são comandados, orientados, inspirados, capacitados pelo seu Espírito.